Justiça libera quase 1,5 bilhão de reais para pagar atrasados a aposentados e pensionistas do INSS. E você vai ver também. Campanha Limpa Nome do Serasa dá desconto de até 99% nas dívidas. Chuva causa estragos no litoral de São Paulo e Defesa Civil faz alerta. Estamos avançando e melhorando a capacidade de resposta a esses eventos aqui no nosso estado. Onda de violência atinge o México após morte de traficante. E ainda, Federação divulga datas e horários das semifinais do Paulistão. Tudo isso você confere a partir de agora no Jornal das 18h30. Olá, seja muito bem-vindo. Nós estamos ao vivo. São 18 horas e 36 minutos pelo horário de Brasília. Eu sou o Kleber Werneck e a partir de agora você confere comigo as principais notícias desta segunda-feira. Uma ótima semana para você. E olha só, o Conselho da Justiça Federal liberou 1,4 bilhão de reais atrasados para pensionistas e aposentados do INSS. Confira só quem vai poder receber o valor. O CJF, Conselho da Justiça Federal, liberou mais um valor atrasado aos pensionistas e aposentados no INSS. O valor total é de 1,4 bilhão de reais. E apenas quem entrou com processo na Justiça tem direito a receber os atrasados. O valor será pago aos segurados do INSS que entraram com ação para revisões de aposentadorias, auxílio-doença, pensões e outros benefícios. A consulta ao valor liberado é feita por meio dos sites dos tribunais regionais federais de cada região. As ações atuadas em janeiro somam 65.304 processos, com 87.004 beneficiários. Além das ações previdenciárias, foram liberados aos tribunais para pagamentos de requisição de pequeno valor, outros tipos de ações, totalizando o valor de 1,8 bilhão de reais. O Conselho da Justiça Federal esclarece que cabe aos tribunais regionais federais, segundo seus próprios cronogramas, o depósito dos recursos financeiros liberados às pessoas aptas a receber. Já em relação ao dia em que as contas serão efetivamente liberadas para saque, essa informação deve ser buscada na consulta disponível ao portal Tribunal Regional Federal responsável. E o sonho da casa própria ficou mais perto de muita gente no Brasil. Isso mesmo com juros altos. O mercado imobiliário bateu recordes em 2025, impulsionado principalmente pelo programa Minha Casa Minha Vida. E a expectativa para esse ano é ainda melhor. O programa Minha Casa Minha Vida ajudou o mercado imobiliário a bater recordes no Brasil em 2025. Mesmo com juros altos, muita gente conseguiu comprar a casa própria e o setor teve resultados históricos. Foram mais de 450 mil imóveis lançados no país, um crescimento de mais de 10% em relação ao ano anterior. Já as vendas passaram de 420 mil unidades. Os dados são da Câmara Brasileira da Indústria da Construção, que apontou o programa habitacional como principal motor desse crescimento. Só no último trimestre do ano, a Minha Casa Minha Vida representou mais da metade dos lançamentos e quase metade das vendas. Mesmo com a taxa de juros chegando a 15% ao ano, o interesse das pessoas em comprar um imóvel continua em alta e um fator importante foi o dinheiro liberado pelo FGTS, o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, que bateu recordes históricos, com mais de 142 bilhões de reais em 2025. Para 2026, a previsão é ainda maior. Uma pesquisa mostra que a metade dos brasileiros pretendem comprar um imóvel nos próximos 2 anos. O apartamento é
o tipo mais desejado, seguido por casa de rua e casa em condomínio. Para 2026, a expectativa é positiva. A previsão é que os juros comecem a cair nos próximos meses, o que pode facilitar o crédito e aumentar ainda mais as vendas. Além disso, a meta do governo é contratar 3 milhões de moradias pelo Minha Casa Minha Vida até o fim do ano, o que deve manter o mercado imobiliário em alta no país. Olha, e começou hoje o feirão Serasa Limpa Nome, que oferece descontos de até 99% para quitar as dívidas. E quem traz mais informações, os detalhes, é o Felipe Takahashi. O Feirão Limpa Nome da Serasa começou nesta segunda-feira. Esse é o maior mutirão para pagamentos de dívidas do país. Nesta edição, mais de 2.200 empresas parceiras, como bancos, financeiras, operadoras de telefonia, oferecem condições especiais para a quitação de débitos. Dívidas negativadas e também débitos com mais de 5 anos podem aparecer com ofertas especiais. Os descontos podem chegar a 99%. As negociações acontecem por telefone, site, aplicativo e via WhatsApp. Presencialmente, os inadimplentes também podem comparecer em uma das mais de 7.000 agências dos Correios. Segundo a Serasa, as ofertas e condições são as mesmas em todos os canais, digitais ou presenciais. Após a quitação, o pagamento é feito diretamente à empresa credora, que tem até 5 dias úteis para comunicar a baixa da dívida aos cadastros de inadimplência. Um dado alarmante é que, segundo a Serasa, o país encerrou 2025 com um recorde de mais de 81 milhões de inadimplentes, quase metade da população adulta. A campanha para limpar nome vai até o dia 1º de abril. A expectativa da Serasa é superar a participação do ano passado, quando mais de 10 milhões de pessoas fecharam um acordo para pagamento de dívidas. Um dado alarmante da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas é que mais de 85% das pessoas que limpam seu nome tendem a voltar para a inadimplência. E pensando nisso, a Bianca Amaral, que é educadora financeira diretamente da Serasa, trouxe algumas dicas para nós. Então, o primeiro passo de educação financeira é pegar o quanto você ganha e o quanto você gasta e colocar tudo num papel e entender o quanto você tem ali de sobra para conseguir fazer a negociação. Eu fiz a negociação, comecei, como eu faço para poupar daqui para frente? O ponto principal é começar. No mês seguinte, quando você viu que eu já tenho mais R$30 nesse mês, você já fala, eu consegui juntar esse dinheiro. Olha, e as chuvas que caíram no litoral paulista neste fim de semana assolaram várias cidades, registrando até mesmo mortes. Mas, de acordo com especialistas, o pior ainda está por vir. As fortes chuvas que caíram neste fim de semana e no início desta segunda-feira no litoral paulista resultaram em um verdadeiro caos na região. Em Peruíbe, no litoral sul, mais de 100 pessoas ficaram desalojadas, com mais de 270 milímetros de chuvas registradas. Para atender essas pessoas, a prefeitura fez um abrigo em uma escola. Em Ubatuba, litoral norte, 2 mortes foram registradas neste fim de semana devido a um naufrágio após fortes ventos e a intensa chuva irem de encontro à embarcação. Além disso, 30 famílias perderam suas casas e nas últimas 48 horas, o registro de chuva bateu o número que era esperado para o mês inteiro de fevereiro, com quase 300 milímetros marcados. A prefeitura de Ubatuba encaminhou os desabrigados a hotéis da cidade. Para o tenente da Defesa Civil, Maxwell Souza, apesar de toda a tensão vivida pelos litorâneos, o momento ainda é de alerta. Afinal, o tempo não deve melhorar nos próximos dias. O solo está muito encharcado, então uma chuva, por menor que seja a partir de agora, aumenta potencialmente os riscos. Nós estamos renovando o alerta da Defesa Civil, porque os modelos meteorológicos, a previsão indica permanência, continuidade desta chuva até quinta-feira. Então, o Gabinete de Crise da Defesa Civil vai permanecer mobilizado até quinta-feira, com todas as agências reunidas que fazem frente às ocorrências, e o time segue de prontidão porque o pior ainda não passou. Segundo as autoridades, a quantidade de chuva que caiu no litoral nos últimos dias foi anormal. O que era esperado para o mês todo de fevereiro caiu em apenas 3 dias. Com tanta água, foi difícil para as cidades enfrentar as tempestades. Esta segunda-feira, muitas escolas sequer abriram devido a alagamentos, estradas interditadas por quedas de árvores e deslizamentos de terras. Só para você ter uma ideia, choveu em Peruíbe, em 3 dias, a chuva do mês inteiro. O esperado para fevereiro são 192 milímetros ao longo do mês todo.
Só de sábado para cá choveu 300 milímetros. Choveu 100 a mais do que era para chover o mês inteiro. Veja a seguir, onda de violência atinge o México após morte de traficante. E ainda, Federação divulga datas e horários das semifinais do Paulistão. Nós voltamos já. Mais uma vez, seja muito bem-vindo. Nós estamos de volta e ao vivo. São 18 horas e 47 minutos pelo horário de Brasília. E o México está enfrentando uma onda de violência que já matou mais de 25 militares. O problema começou após a morte de um traficante. A morte de um narcotraficante conhecido como El Mencho durante uma operação militar provocou uma onda de caos e violência no México, que decretou o estado de alerta com bloqueios de estradas, cancelamento de voos e escolas fechadas em pelo menos 8 estados. Segundo o Ministério de Defesa mexicano, o narcotraficante morreu durante uma operação do Exército realizada contra o cartel, no Aeroporto Internacional de Guadalajara, no México. O terror tomou conta do aeroporto após membros do cartel invadirem as instalações e abrirem fogo no terminal. A presidente do México, Claudia Sheinbaum, pediu calma à população e afirmou que os voos no país devem ser retomados nesta terça-feira. O Ministério de Defesa também informou que armas, incluindo lançadores de foguetes e vários veículos blindados, foram apreendidos durante a operação. O narcotraficante foi apontado como líder do cartel Jalisco Nova Geração, conhecido por ataques ousados às forças de segurança e por espalhar medo em comunidades de diferentes regiões do país. El Mencho era o criminoso mais procurado pelo México e Estados Unidos, com uma recompensa de 15 milhões de dólares, o equivalente a 75 bilhões de reais por informações que o levassem à prisão. As autoridades investigam agora a lavagem de dinheiro dos cartéis de drogas. E agora é hora de falar de esportes aqui no Jornal das 18h30. E quem traz as informações é o Bruno Buenos Aires. Boa noite, Bruno. Bruno, como a gente acabou de ver aí na reportagem, o México, infelizmente, vem passando por um momento tenso, uma crise de segurança pública. Esse problema todo pode afetar a Copa do Mundo, que, aliás, está chegando. Já tem afetado o futebol mexicano, Bruno? Tem sim, Kleber. Uma boa noite para você e para todos de casa também. Bom, junto de Estados Unidos e Canadá, o México vai sediar a Copa do Mundo que acontece em junho deste ano. 3 cidades vão ser palcos de partidas: a capital, Cidade do México, Guadalajara e Monterrey. Bom, esse cenário tem afetado até mesmo o futebol mexicano, como a gente falou. Ontem o clássico entre Chivas Guadalajara e América do México pelo Campeonato Mexicano Feminino, que aconteceria em Guadalajara, uma das cidades que receberá partidas do torneio, foi cancelada por motivos de segurança. Bom, por enquanto, a FIFA ainda não se manifestou sobre o assunto da tensão que o país vive atualmente. Qualquer atualização nós traremos para o pessoal de casa. Com certeza nós vamos continuar acompanhando. E mudando de assunto, de estado, né? Agora vamos falar dos cariocas, que tem times, né, pressionados por lá. Conta pra gente, Bruno. Exatamente, Kleber. No Vasco, Fernando Diniz foi demitido após uma sequência ruim nesse início de temporada. Enquanto isso, mesmo com a vitória de ontem, o Flamengo segue pressionado e agora terá um duelo que pode trazer mudanças no meio de semana. Vamos conferir. A sequência de resultados ruins e a derrota no clássico contra o Fluminense no jogo de ida da semifinal do Campeonato Carioca culminaram para a demissão de Fernando Diniz no Vasco. A diretoria vascaína agora corre atrás de um substituto que, de preferência, já conheça o futebol brasileiro e que não necessite de um tempo de adaptação no clube. Por enquanto, 2 nomes são cogitados dentro do clube. O primeiro é de Rafael Guanais, atualmente técnico do Mirassol.
A diretoria sabe que tirá-lo de lá não seria simples, apesar da multa rescisória não ser alta. O segundo nome e menos cotado é de Renato Gaúcho. Seu último trabalho foi no Fluminense, onde saiu em setembro de 2025 e não assumiu nenhum clube desde lá. Enquanto não encontra um novo comandante, o Vasco será comandado por Bruno Lazzaroni. Outro clube carioca que vem sofrendo com resultados ruins e tem sido pressionado por sua torcida é o Flamengo. Mesmo com a vitória por 3-0 sobre o Madureira na semifinal do Carioca, Felipe Luiz e os jogadores foram criticados diante dos seus torcedores no Maracanã. O rubro-negro foi derrotado para o Lanús no jogo de ida da Recopa Sul-Americana. E agora sabe que a perda do título pode tumultuar ainda mais o ambiente do clube, que já perdeu uma decisão em 2026, quando foi derrotado para o Corinthians na Supercopa. O presidente BAP esteve no Ninho do Urubu e teve uma forte reunião com a comissão técnica, o diretor de futebol José Boto e o elenco. O tom foi de fortes cobranças depois de um começo decepcionante de temporada. A diretoria rubro-negra entende que investiu alto e os resultados em campo não estão sendo condizentes com isso. E em caso de mais uma derrota na Recopa, mudanças poderão ser feitas. Bom, e por mais que Renato Gaúcho não era a primeira opção, a diretoria vascaína abriu conversas com o treinador de 63 anos que está livre no mercado. Renato já aceitou conversar por meio de seus representantes e o desfecho dessa negociação a gente traz nos próximos dias. Tá certo, Bruno. E antes da gente encerrar, parece que agora à tarde foram divulgadas as datas e horários dos confrontos das semifinais do Paulistão. Conta pra gente. Exatamente, Kleber. Agora há pouco, a Federação Paulista de Futebol divulgou os detalhes dos confrontos. Vamos ver na tabela. Bom, no sábado, Novo Horizontino e Corinthians jogam às 20h30 no interior paulista. E no domingo, acontece o Choque Rei também às 20h30. Palmeiras e São Paulo entram em campo na Arena Barueri por uma vaga na grande final. E os detalhes, como chegam as equipes, nós traremos no decorrer da semana, Kleber. Tá certo, Bruno. Então, muito obrigado pelas informações e até mais. Até mais. Bom, isso aí, essa edição fica por aqui. Eu agradeço demais a sua companhia. Uma ótima noite, uma ótima semana e até amanhã.